Deus, meus caríssimos irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. E nesta manhã aqui em Portugal, aqui já é meio-dia, vai dar meio-dia, não é? Para vocês aí deve ser perto das 8, quem está no Brasil, nos Estados Unidos eu não sei, no Japão também não sei. Vários irmãos que nos acompanham. E também tem agora um casal lá de Ribeirão Preto, Deus abençoe, irmã. Acho que é a irmã Ângela, né? De Ribeirão Preto, abençoe sua casa, seu esposo, sua família. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Saiba que você já faz parte dessa família, daqueles que amam o Evangelho de Cristo em espírito e em verdade. O Evangelho de Yeshua HaMashiach, né? Em hebraico é o nome, não é? Vamos então, irmãos, fazer uma leitura. Eu vou fazer uma pequena oração, assim mesmo como estou aqui, para nós lermos um trecho da palavra, e vou orar já pedindo e ao mesmo tempo agradecendo, para que também não precise fazer a última oração, para não ficar muito longo o vídeo, ok? Eu sei que às vezes os irmãos sentem dificuldade em assistir um vídeo quando ele é muito longo, certo, irmãos? Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, formador de todo o universo, graça te damos por mais um dia de vida, por estarmos aqui na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, atende a nossas orações e abençoa, Senhor, todos aqueles que ouvirem e verem este vídeo, que possam receber a Tua palavra dentro dos seus corações. Senhor, também já te agradecemos pela palavra, por tudo que Tu vai mandar, e sabemos que pela Tua palavra, Tu há de alegrar a nossa alma. Graça nós te damos também por tudo que Tu tem feito, por tudo que Tu vai fazer conosco, e pedimos que Tu derramas benções sobre todos os irmãos, inclusive sobre esses irmãos que entraram que entraram no nosso canal, a irmã Ângela e a sua família. Abençoa, guarda e protege de todo mal, e a nossa família também, e a família de todos aqueles que fazem parte deste canal. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, te agradecemos por tudo, porque a Ele é digno de glória e honra para sempre. Amém e amém. Pronto, irmãos, glória a Deus, santo é o Senhor. Nós vamos ler então, com a ajuda de Deus, no livro de Mateus, irmãos, no capítulo 14, no versículo 22. E logo, lemos com a ajuda de Deus e a direção e guia do Espírito Santo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, rogaram-lhe que ao menos tocasse na orla do seu vestido, e todos que tocavam ficavam sãos. Glória a Deus nas alturas. Então, caríssimos irmãos, diante desse tão importante acontecimento
na vida pública de Yeshua HaMashiach, e transliterado é Jesus Cristo. Embora muitos não acreditam, colocam dúvidas a respeito disso, dessa transliteração, eu digo a vocês que eu aprendi isso com um rabino que tem diversas qualificações dentro do próprio judaísmo e que ia se tornar rabino ortodoxo, mas nem do evangelho ele conheceu Yeshua, que é Jesus Cristo. E eu perguntando a ele, ele me deu uma aula a respeito dessa transliteração, e até mesmo foi claro que até os próprios cristãos da época do primeiro século, antes de entrar o romanismo, porque houve a tradução na Grécia, os gregos não conseguiam falar esse nome. Então, teve que ser transliterado para Jesus. Certo, irmão? Então, que não haja nenhuma dúvida. Já entrou várias pessoas aqui pregando e falando sobre isso, dizendo que é uma tradução errada, que isso não está certo. Bom, eu também pensava assim até o momento que conversei com alguém que escreveu diversos livros, que é professor, rabino, há muitos anos, e que conhece profundamente a Torá, a Taná e outros livros do Velho Testamento, e até mesmo Heródoto, o historiador, pronunciou o seu livro, ainda nem existia o catolicismo romano, sobre Jesus, sobre Yeshua. Então, irmãos, não adianta ninguém entrar aqui, não é? Querendo colocar outras coisas. Eu respeito profundamente a ideia de cada um, mas o que vale para mim é que quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Yeshua. Eu não coloco nenhum obstáculo. Eu poderia chamar só, até mesmo, de Filho de Deus. Ele já sabe com quem eu estou falando. Agora, tem pessoas que querem buscar coisas, e eu respeito. Porém, uma necessidade, não é, irmãos, de escrever um livro aqui no meu comentário, uma que eu não tenho, eu não acho isso certo. Eu acho que se a pessoa tem um outro pensamento, coloca lá o nome do site que ela viu, o nome do canal que ela tem, e diga: assista lá o meu canal que você vai ver o que eu penso a respeito disso. É mais fácil. Porque com todo respeito, grandes comentários assim, irmão, eu excluo. Porque eu estive em Jerusalém, falei com pessoas justamente sobre isso, fiz um estudo profundo. Eu acredito que eu estou falando aqui, os irmãos vão acreditar. Cuidado, irmãos. Tem pessoas que têm tanta coisa em que se preocupar, na salvação da alma, na sua purificação, na apresentação diante de Deus, diante de Yeshua, de Jesus, como você quer chamar. Mas não, fica buscando coisas, irmãos, que não significam muita coisa. Porque o significado de tudo é nós crermos que Yeshua, ou Jesus, que para mim é a mesma pessoa, deu a vida por nós. E quando Deus conhece os nossos corações. Quando eu falo Pai, você acha que eu estou falando Pai para quem? Para o meu Pai? Meu Pai já não existe. Estou falando Pai para aquele que está no céu. Mas entramos no assunto da palavra, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, vou fazer assim, tá? Ele estava em Galileia, que em hebraico se chama Galil, um lugar onde, irmãos, naquela época havia muita prosperidade, também muita pobreza, muita necessidade, mas também era uma cidade próspera, uma cidade próspera e próxima a Cafarnaum, onde o Senhor Jesus tinha ali, vamos dizer, como seu quartel-general, não é? Ali tinha a casa de Pedro, ali muitas das vezes os discípulos com o Senhor se reuniam, irmãos. E ali estava o Senhor Jesus e havia feito há alguns momentos antes uma grande multiplicação de pães para uma multidão muito grande. E houve ali um grande alvoroço porque não tinha pão suficiente para aquele povo. E nosso amado Senhor,
Yeshua preparou, então, que houvesse ali uma grande multiplicação. A seguir, ele não queria deixar o povo, irmãos, ali sem despedir. Ele ficou ali despedindo do povo, abençoando, falando, enfim, dando uma despedida. E ordenou que os seus discípulos passassem para o outro lado do mar. E eles foram. Mas não havia nenhum outro barco para levar o mestre. Eu acredito, irmãos, que naquele momento eles estavam também um pouco preocupados. Eu acredito isso. Como é que o mestre vai vir até nós se não tem barco nenhum ali? Mas ele continuou ali, despedindo o povo, com amor, com misericórdia, com piedade. Por isso nós temos que tratar aqueles que são ovelhas do Senhor com amor. E não só as ovelhas do Senhor, mas aqueles que muitas das vezes contradizem aquilo que nós falamos. Porque nós não somos mal educados, irmãos, temos o Espírito de Deus. Todavia, por misericórdia, o Arakadosh, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus. E nós não somos dignos disso, de receber a unção do céu. Nós não somos dignos de receber nada do Senhor, e muitas das vezes olhamos para um lado, para o outro, e vemos tanta opressão sobre nós, e nós falando de Jesus Cristo, falando de Yeshua, e há entre nós mesmos divisões, pensamentos divididos, pensamentos que puxam para um lado, puxam para o outro. Pessoas que entram aqui, irmãos, nesse canal e divergem daquilo que está sendo pregado, divergem do que está escrito na Bíblia, falam que já foi mexido, que não foi mexido. Ora, irmãos, nós sabemos que a tradução bíblica, uma das primeiras traduções do original, das cópias do original, foi feita para o grego, na Septuaginta, não sei, eu me esqueci como se fala, por 70 escribas, e esses escribas eram o quê? Eles eram judeus, porque eles precisavam traduzir a Torá, a Taná, e até mesmo a Nova Aliança, porque o imperador queria saber a respeito de como tudo aconteceu, e ele não conhecia a língua hebraica. E muitos desses testamentos foram encontrados em grego e em hebraico, principalmente a Torá e os livros do Antigo Testamento. Então precisou de fazer uma tradução. E nessa tradução, irmãos, foi passado diretamente para o grego. Então a maioria das Bíblias a qual nós temos hoje não é Bíblias que foram mexidas por romanos, são Bíblias que vieram da tradução grega. Há divergências, sim, porque nós, cada lugar, falamos uma língua diferente. E essa língua que nós falamos aqui tem o J. A língua grega não usava o J. A língua hebraica também não usava o J. Então muitas pessoas divergem de pensamentos, enquanto nós deveríamos pensar naquele que atravessou por cima do mar e atravessar por cima de tudo isso crendo unicamente que o Filho de Deus é o nosso Salvador e nos unirmos na comunhão, não na diversidade. Hoje há um projeto que já está sendo feito, ou que já está praticamente manipulado, ou melhor, praticamente feito já, a plataforma onde o anticristo vai se manifestar, querendo unir as doutrinas, as religiões, as crenças em uma só. E muitos desconhecendo acham que vai ter cada um uma igreja, que ele vai vir para fazer uma igreja diferente. Não! Vai ser a mesma coisa, porém estará debaixo da plataforma, ou melhor, debaixo da submissão, do teto do anticristo, porque será a religião da Babilônia. E se formará um parlamento de igrejas. Esse parlamento de igrejas será fundado, já está sendo programado, provavelmente até o ano 2030, eu acredito que vai ser declarado isso. Depois disso, irmãos, nós não sabemos como será, só Deus.
Eu não estou profetizando aqui, quero deixar claro, porque as pessoas interpretam tudo ao contrário, que Jesus Cristo vai voltar em 2030. Nada disso. Eu não posso dizer a data que ele vai voltar. Como muitos na internet têm feito cálculos e isso, como tem um canal aí que já fez cálculos e tanta coisa, já errou um monte de vezes. E esse canal geralmente é aquele canal que fala contra o nome de Jesus Cristo. Como que eu posso crer numa pessoa, irmão, que já falou tantas coisas e não cumpriu? Eu prefiro ir na fonte, e é o que eu faço. Eu não sou rico, mas estive em Jerusalém, junto com pessoas que eram arqueólogos, escritores. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou aqui mentindo e nem criando uma historinha. Estou falando de um Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, de um Yeshua Hamashia, ou de um Yahoshua, como você queira conhecer. Ele morreu e ressuscitou, mas antes de morrer e ressuscitar, ele fez sinais, como esse sinal que ele fez na Galileia. Deixou claro a sua divindade, porque quem seria o homem que poderia andar por cima das águas, materialmente falando? Você conhece alguém? Ah, Pedro andou. Sim, Pedro andou, mas por ordem do Senhor, de Adonai, por ordem do Eterno, por determinação de Yeshua. Mas quando chegou perto, Deus permitiu que Pedro vacilasse, e um vento forte, glória ao nome santo do Senhor, veio sobre ele, e ele foi afundando. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ele teve que clamar àquele que tem poder sobre toda a terra. E vejamos como ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Traduzindo isso para o hebraico, seria Adonai. Não seria Adoni. Adoni se fala para uma pessoa comum, mas Adonai é uso exclusivo para Deus. E naquele momento, irmãos, o Senhor estendeu a mão para ele e puxou ele para cima. E glória ao nome, disse: por que tiveste pouca fé? Por que você duvidou? Irmãos, estão muitos duvidando do que nós pregamos. Estão afundando em ideologias, afundando em pensamentos, afundando e criando casos, até mesmo por causa do nome de Yeshua, perdendo seu tempo com coisas tão pequenas, enquanto o mundo vai afundando também no pecado. Ao invés de você vir aqui discutir assuntos que para mim não interessa, vá evangelizar, vá buscar de Deus a guia para pregar Yeshua, se você quer falar, não tem problema. Pregue para aquele que não conhece o evangelho da verdade. Não adianta a pessoa querer pregar para aquele que está se adequando ao evangelho de Cristo, aquilo que está escrito nas sagradas letras, para vir aqui colocar dúvidas nas cabeças das pessoas, para que elas se transviem ou se desviem para outros lugares e muitas das vezes ficam perdidas e entram até em depressão. Sabe por que a maioria das pessoas intentam contra a sua própria vida? Por causa dessas confusões de teologias, tantos pensamentos, tantos raciocínios. Nós devemos aproveitar de tudo um pouco, retendo bem, mas acima de tudo, crer no eterno Adonai, porque só Ele pode tomar as decisões da nossa vida se nós entregamos o nosso coração a Ele. Será que nós entregando o coração a Ele, Ele nos deixará caminhar em caminhos errados, irmão? Então Ele não seria Deus. Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Ele sabe, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é potente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe a intenção do homem. Ele sabe que quando eu falo Senhor Jesus, me guarda. Ele sabe que eu estou falando com Yeshua. Ele conhece muito bem o meu coração. Agora você, irmão, presta bem atenção. Tantas ideologias, tantos pensamentos. Eu pergunto, quantos milagres você já viu? Quantas horas que você viu pessoas em cima de uma cama, morrendo, e você foi lá, anunciou o evangelho? Quantas vezes você entrou na casa do leproso, do que estava condenado à morte, e não falou em nome de Jesus Cristo, que Deus te dê saúde? Não estou aqui para me exaltar, irmão, mas se for para contar isso, eu passaria o dia inteiro. Sem contar os riscos de vida que já passei, irmãos.
não para me exaltar, que me apontaram alguns artefatos que eu não posso falar aqui, para tirar a minha vida, se fosse o caso. Momentos que enfrentamos, passando no meio de grandes tormentas, para não dizer outras coisas, cortando no meio de batalhas que nós nem sabíamos que tinha. E quando vimos, estávamos no meio, perto do deserto. Você, irmão, que fala tanto que está tudo errado, o que você viu? Faça um vídeo, fala o que você viu. Em quantos momentos nós, por amor de Jesus Cristo, quase perdemos a nossa vida, irmãos. Nós não estamos nos exaltando, mas estamos mostrando para muitos que pelo nome de Jesus Cristo Ele nos livrou. Deus, o Eterno, nos livrou, porque Ele conhece a nossa consciência. Ele sabe muito bem quando nós falamos. Tanto é, irmãos, que até os demônios conhecem. Porque quando alguém foi expulsar um demônio lá, e não conhecia Yeshua, não conhecia Jesus ou Yeshua, ele foi lá e disse, em nome daquele que Paulo prega, eu quero te expulsar. O diabo falou para ele, Paulo nós conhecemos, e Yeshua nós conhecemos, mas você quem é? Bateu nele e teve que sair até nu. Irmãos, tenhamos cuidado. Eu me lembro uma vez que eu fui numa casa, irmãos, bateram na porta da minha casa. E quando bateram na porta da minha casa, irmãos, uma pessoa muito aflita, foi minha esposa que atendeu, veio dizendo assim, olha, fala para o seu esposo ir na nossa casa fazer uma oração, porque está acontecendo uma coisa terrível lá. A minha esposa perguntou o que era. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui para contar feitos do adversário, mas apenas para que os irmãos entendam como é que funcionam as coisas de Deus. Naquele momento, irmãos, minha esposa perguntou aquilo, ela disse, não, é que meu filho está falando com uma voz totalmente diferente. Uma voz diferente. Ela falou assim, bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o meu esposo, e se ele puder, ele irá. Eu estava fazendo um trabalho, irmãos, diante dos computadores, do computador ali, estava muito desanimado, abatido, depressivo, e a minha esposa entrou e falou, olha, tem uma pessoa lá fora que disse que se você podia ir na casa dela, porque lá existe um espírito, uma pessoa tomada de um determinado espírito. Eu fiquei na comunhão, irmãos. Irmãos, eu creio que vocês não notaram, mas eu dei uma pausa no vídeo, porque começou a aparecer algum ruído muito forte aqui do lado e iria atrapalhar. Então, irmãos, a minha esposa foi falar comigo sobre aquele assunto, e naquele momento eu estava muito atribulado, eu falei, eu não vou lá não. Mas o Senhor me cobrou no meu coração, e eu tive que ir, irmãos, eu e minha esposa. Chegando lá, eu encontrei um quadro muito triste, um rapaz todo encurvado, falando com uma voz totalmente deturpada, e começou a falar comigo, e eu falei, em nome de Jesus, o Cristo, cala-te. E ele ficou bravo, porque eu falei aquele nome, e se calou. E naquele momento, irmãos, o Senhor me deu por misericórdia, de expulsar, era uma legião de espíritos. Ele mesmo disse que era uma legião. Eu expulsei em nome de Jesus Cristo. Quando eu falei de Jesus Cristo, irmãos, ele ficou nervoso. E aí eu começo a pensar, essas pessoas entram no nosso canal desfazendo do nome de Jesus. Interessante que o diabo tem ódio desse nome. Eu pergunto, por que será, não é? Fique você com a resposta. Então, irmãos, esse Jesus é o mesmo Jesus Cristo que atravessou o mar da Galileia, que deu a mão para Pedro. Ele continua querendo dar a mão para alguém, para que você saia das profundezas da ignorância do pecado. Porque muitas das vezes você está caminhando, achando que está caminhando por cima, achando que você está indo no caminho certo.
você até crê em Jesus Cristo, crê em Yeshua HaMashiach, parece até que você está indo realmente em direção ao Mestre, mas o vento, muitas das vezes da dúvida, da incredulidade, o vento da indecisão sopra e você começa a afundar em ideologias, afundar em pensamentos, afundar em assuntos que falam com você, afundar até mesmo colocando dúvidas a respeito desse nome. Mas esse nome, irmãos, por esse nome eu posso dizer que já vi câncer ser repreendido, que já vi também, irmãos, demônios saírem. Satanás não está dividido o seu reino. Se eu usasse outro nome, como qualquer outro nome, ele não sairia. Se eu falasse Yeshua, ele sairia. Se eu falasse Jesus, ele também sairia. Se eu falasse Jesus, ele também ficaria nervoso. Então, irmãos, nós aqui em nome de Jesus Cristo queremos dizer, não afunde nas tuas ideologias humanas, nas doutrinas que muitas das vezes homens criam e fazem que você acredite nelas. Irmãos, uma pessoa chegou a dizer para mim que uma igreja colocou que a Bíblia contém a palavra de Deus justamente porque não está tudo aqui, não está tudo correto. Isso não é verdade. Eu estava na reunião quando foi tratado esse assunto. Eles fizeram isso porque disseram que em partes das Escrituras está escrito como Satanás falou com o Senhor Jesus, como há muitas coisas que falam de guerras. Foi por isso, irmãos, que foi colocado. Então, irmãos, isso não tem lógica. Alguém mandou um comentário dizendo que foi porque já sabiam. Irmãos, eu estava na reunião quando foi tratado isso. E não foi por causa disso. Ninguém mencionou isso. Então, irmãos, para a pessoa falar, ela tem que ter ciência, consciência. Porque falar para alguém que estava lá dentro quando foi tratado esse assunto, teve que ser tratado com todos. Tem coisas que se tratam entre eles, mas tem assuntos que têm que ser tratados com todos, porque todos têm que saber dar uma explicação só. Porém, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você duvida disso, problema seu. Para mim ela é. Porque toda vez, irmãos, que eu falo da Bíblia, que eu digo que ela é a palavra de Deus, se levanta uma perseguição. Ontem mesmo um vídeo que eu fiz, que explicava sobre a Bíblia, ele foi brecado, irmãos. Ele foi parado, eu fui obrigado a tirar o vídeo. Senão eu poderia perder o meu canal. Por que será? Se fosse uma coisa falsa, será que eles deixariam? Eles passariam? Claro que passariam. Não estou falando da plataforma, a plataforma tem as suas regras, e eu respeito, mas estou falando das ordens que a plataforma recebe. Por isso, até para falar hoje no nome de Jesus Cristo, nós somos perseguidos. Quantos que estão perdendo a existência por causa disso? Irmãos, vamos continuar dentro do barquinho. Nós não afundaremos, porque o Senhor Jesus Cristo está no leme da nossa nau. Espero que todos recebam isso com amor, que nós vamos chegar do outro lado. Aqui o Senhor Jesus chegou na terra de Genezaré. Muitos foram curados, muitas obras, mas nós não queremos chegar em Genezaré. Nós queremos chegar no porto almejado da salvação, para recebermos a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos. Eu sei que em um canal, um vídeo assim, é pouco proclamado, porém, não importa quantos vão ver, importa é que aquele que ver será abençoado. Deus abençoe, que a comunhão do Espírito de Deus e a graça redentora em Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, com essa exortação, permaneça em nossos corações para sempre. Amém e amém. Fique com Deus, irmãos, e Deus vos guarde a todos.